Fala pessoal, o programa Dentro do Jogo hoje de uma forma diferente, com análises, no meu caso, futebol internacional e campeonatos estaduais. Fique agora com as análises desses dois assuntos e vamos embora! O futebol internacional esteve muito agitado neste fim de semana e o campeonato inglês surpreendeu positivamente com muitos gols. O City venceu o Everton por 2-0 com 2 gols de Erling Haaland, que está de volta. O Liverpool fez o dever de casa e venceu por 3-1 a equipe do Burnley com gols do trio de ataque Jota, Luiz Dias e Darwin Núñez. O Arsenal aplicou a maior goleada sofrida pelo West Ham em casa, um 6-0, com 2 gols de Bukayo Saka, Magalhães, Saliba, Trossard e Rice fecharam a goleada. O Aston Villa perdeu em casa para o Manchester United e o United consegue agora subir na tabela do campeonato. O Tottenham fez o dever de casa e venceu o Brighton por 2-1. Destaque para o Son, que entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Brennan Johnson. A La Liga tem dono. O Real Madrid venceu por 4-0 o Girona, que é segundo colocado, com gols de Vinícius Júnior, Rodrigo e 2 de Bellingham. Realmente o Real Madrid mostrou toda a sua força e que realmente é o grande clube da Espanha para vencer o Campeonato Espanhol. Já o Sevilla surpreendeu o Atlético de Madrid e venceu por 1-0 em casa, gol de Isaac Romero aos 15 minutos da primeira etapa. O Barcelona ficou no 3-3 com o Granada. Esse jogo realmente surpreendeu negativamente a equipe catalã. E Lamine Yamal é o ponto positivo, que fez 2 gols, o garoto da base do Barcelona. Girando pela Europa, ainda temos jogos importantes como Roma 2, Inter de Milão 4. Destaque coletivo da Inter, que estava perdendo no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo tomando um 2-1, que já era a virada da equipe de Roma. A Inter resolveu jogar um futebol muito coletivo, muito bonito nos passes, nas transições até o ataque e venceu por 4-2 a Roma. A Inter é sim uma das grandes equipes da Europa. O Milan venceu o clássico contra o Napoli, gol de Theo Hernandes. No primeiro tempo, o Milan conseguiu segurar essa vantagem até o final e também vai subindo ainda mais na tabela, mostrando toda a sua força. Quem não conseguiu mostrar toda a sua força foi a Juve, que perdeu em casa para a Udinese por 1-0. Outros resultados importantes na Europa foram do PSG, venceu por 3-1 a equipe do Lille e agora mostra realmente a sua força na França, como a única equipe postulante ao título do início ao fim do campeonato. E o PSG, o destaque foi Dembélé, que participou muito bem da partida e vem voltando aí ao seu bom futebol. Agora o jogo que surpreendeu a Europa foi Bayer Leverkusen 3, Bayern de Munique 0. Xabi Alonso é o único treinador invicto na Europa e também toda a sua equipe joga um excelente futebol. Então destaque aí para Xabi Alonso e sua equipe, que venceram o poderosíssimo Bayern de Munique, que vem pressionadíssimo agora para a Champions League com seu treinador Thomas Tuchel. Parece que Mourinho está aí, estudando alemão para assumir a equipe do Bayern de Munique. E os jogos de ida das oitavas de finais da Champions League começou. E com 2 gigantes, o Real Madrid enfrentou o Leipzig lá na Alemanha e venceu por 1-0, gol do Brahim Dias. Com muitas dificuldades o Real Madrid teve para conseguir esse resultado positivo e muito importante para a sequência aí da Champions. Já tem o jogo de volta, né, marcado para o Santiago Bernabéu, e o Real Madrid tem uma vantagem aí. O detalhe dessa partida foi que não tivemos Bellingham em campo. Ele foi desfalque do Real Madrid para esta partida. Para o jogo de volta ele já está confirmado para a partida, mas nesse momento ele foi desfalque. O Real Madrid teve muitas dificuldades jogando com Valverde, Brahim Dias, Vinícius Júnior e Rodrigo no comando de ataque. O time do Leipzig teve um gol no início do jogo que poderia mudar totalmente a maneira da partida ser conduzida, mas o jogador do Leipzig estava em posição irregular, por isso o gol foi anulado. E o Real Madrid aproveitou de várias situações durante a partida, mas não conseguiu com efetividade fazer o gol. E aí
teve a oportunidade com o Brahim Dias no começo do segundo tempo para fazer o gol da vitória que decretou essa vitória parcial do Real Madrid na Champions League. Agora a cabeça do Real Madrid volta para o jogo de volta no Santiago Bernabéu, com toda a sua equipe titular à disposição. Carlos Ancelotti vai ter mais tranquilidade para trabalhar a sua equipe e conseguir passar de fase. Já o Manchester City teve um pouco mais de tranquilidade na Champions League. Um time um pouco inferior ao Leipzig. O Copenhagen é uma equipe que vem fazendo uma excelente Champions League, foi muito bem na fase de grupos, mas não é páreo para o todo-poderoso e campeão, o último campeão da Champions League e Mundial, o Manchester City, né? Treinado pelo Pep Guardiola, conseguiu aí um resultado positivo. O Phil Foden foi o nome do jogo, ele com um gol e uma assistência. Também teve boas participações de Kevin De Bruyne, que fez um gol e deu uma assistência também. Então está participando muito bem o belga, vem evoluindo aí na temporada. E o ponto negativo da partida foi a péssima atuação aí de Erling Haaland, né? Se espera muito desse centroavante, mas às vezes ele pouco recebe a bola e quando recebe ele não consegue concluir a gol e fica uma situação um pouco delicada para ele, porque sabemos da qualidade que Erling Haaland representa para o futebol mundial, e essa cobrança em cima dele é justa pelo que ele representa e pelo que ele já construiu jogando tanto pelo Borussia Dortmund e agora pelo Manchester City. Também o Manchester City já com uma vantagem muito vasta aí para o jogo de volta, lá no Etihad Stadium, o Manchester City vai conseguir tranquilamente a classificação à próxima fase, às quartas de finais. Lembrando que ainda tem jogos dessas oitavas de finais amanhã. Lazio e Bayern de Munique. O Bayern de Munique pressionadíssimo pela derrota sofrida pelo Bayer Leverkusen, treinado pelo Xabi Alonso. Agora Thomas Tuchel, que é o treinador do Bayern de Munique, está pressionadíssimo, precisando desse resultado positivo, jogando em Roma, na Itália, contra a Lazio. É o primeiro duelo entre essas duas equipes. Vale ressaltar que muito se fala de José Mourinho no Bayern de Munique. Inclusive, ele estaria fazendo aulas de alemão. É o que surgiu de rumores lá na Europa, principalmente na Alemanha. O outro confronto é o PSG contra a Real Sociedad. O PSG é cheio de altos e baixos, principalmente na Champions League, então não sabemos aí se é franco favorito. Depende muito do desempenho do seu ataque. E também vale ressaltar que Mbappé foi poupado na rodada do francês para jogar essa partida. Então, PSG é um pouco mais favorito aí para essa partida. Meu palpite? Vitória do Bayern de Munique e vitória do PSG, mesmo o Bayern de Munique sendo pressionadíssimo para essa rodada da Champions League. Os estaduais continuam movimentando o início da temporada com muita emoção. No Paulistão não faltou emoção. O Corinthians venceu a Portuguesa por 2-0. Gol de Maicon e Yuri Alberto. É ele mesmo, o centroavante mais uma vez guardou o seu. E Antônio Oliveira faz a sua estreia com muita excelência e muito bem visto pela torcida corintiana. Já o São Paulo foi a Campinas e perdeu por 2-0 para a Ponte Preta, gols de Gabriel Risso e Renato. São 5 jogos já de invencibilidade da Ponte Preta, que era vista como equipe mediana para esta temporada. Mirassol e Santos ficaram no empate. O Santos até que tentou a vitória no final, o William fez 2-1, mas nos acréscimos Mário Sérgio igualou a partida, ficou em 2-2 lá em Mirassol. O Santo André e Palmeiras também ficaram no empate. Flaco Lopes, novamente ele, mais uma vez, faz o seu gol, mas no finalzinho o Santo André consegue um empate com o atacante Lohan. O Flamengo reencontrou o bom jogo, jogou contra o Volta Redonda e venceu por 3-0, gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. O treinador Tite ficou muito orgulhoso de sua equipe e espera evolução ainda maior. Outros resultados importantes nos estaduais foram Avaí 2, Criciúma 3, Grêmio 1, São Luís também 1,
São José 0, Internacional 1. A Chapecoense perdeu para o Joinville por 3-2 em casa. O Galo de Maringá perdeu para o Coritiba por 3-1. O Londrina perdeu em casa para o Atlético Paranaense com um time praticamente misto. O Atlético Paranaense poupou seus jogadores titulares. E o Goiás, no Campeonato Goiano, vai muito bem, venceu por 4-1. E também o Atlético Goianiense, que foi muito bem, venceu o Goiânia por 3-1. Esses são os resultados dos estaduais neste fim de semana. E tem muito mais agora pela frente. E também Champions League você confere aqui no Dentro do Jogo. Obrigado e até a próxima.